O amor pode se manifestar de muitas formas. Com medo, não é uma opção. Se você nunca sabe como o outro vai reagir quando você fala com ele, se a sensação de insegurança venceu há muito tempo a sua necessidade de carinho, talvez esteja chegando a hora de perceber as nada sutis maneiras com que o abuso destrói a nossa identidade. Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso com a nutricionista e colunista da Vogue Brasil, Mariana Goldfarb. Bom dia, Óbvias! Bom dia, Mari! Bom dia, amor! Que delícia você aqui! Olha só, falo para todo mundo, gravando, a energia dessa mulher. Ela já é uma beldade, mas assim, a presença dela, vocês não fazem ideia do que é. É sempre muito bom te encontrar. A recíproca é mais do que verdadeira. Obrigada. Eu tô muito feliz em vídeo, no meu sofá, entendeu? Eu quero que todo mundo te ouça aí cada vez mais, porque você é inspiradora em vários âmbitos, até no high-low. Total. Total. Você vive uma vida normal e isso é algo que é de se admirar. Mas bora começar do início, para quem não conhece sua trajetória até aqui. Você começou como modelo. Com quantos anos, amiga? Primeiro, de tudo, eu só queria dizer que o seu podcast é o melhor do Brasil. Ah, para! Quiçá do mundo. Eu sou ouvinte, amo o seu trabalho e para mim é uma honra, um prestígio estar do seu lado, sentado no seu sofá hoje. Seja Só muito isso que eu queria bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Eu comecei a trabalhar como modelo com 13 para 14 anos. Muito por medo de escassez financeira, mais do que por amor à profissão. Inclusive, eu acho que eu nunca amei essa profissão. Nunca amei ser cabide de lugar nenhum. E antes de trabalhar como modelo, eu já tinha tanto essa coisa de ter minha independência financeira e de gongar por isso, que eu trabalhava na loja da minha mãe, minha família tem um negócio familiar de papelaria e livraria, no Maitá, lá no Rio de Janeiro. Que amor! Sim. Eu acho que eu sei qual é. Em frente ao Pedro II. E aí eu trabalhava lá nas férias, trabalhava, né? Mas de certa forma. Claro. E aí meu avô me dava lá um dinheirinho, eu dei muito troco errado nessa vida. Eu atendi, mas eu comecei a desenvolver também um relacionamento com as pessoas através daí, sabe? E você cresceu sabendo que você era uma criança bonita? Acho que a gente sabe, porque eu acho que a criança, ela já começa a entender os mecanismos que ela pode usar ao seu favor desde muito cedo. Então a gente sabe que a gente seduz, a gente sabe o que a gente faz para conseguir o que a gente quer, a gente vai desenvolvendo as nossas ferramentas, eu acho, desde muito nova. A gente subestima muito criança, eu acho, você não acha? Eu? Muito. Acho que a gente subestima, a gente desrespeita. Eu acho que a gente... Sim. E tem umas espertezas ali, é claro, é recompensa, né? Então alguém olha pra você e fala, nossa, com esse olho verde eu não sei te dizer não. Exato. Você entendeu? Ah, então meu olho verde tem poder. É aí. E a garota esperta, ou então a que, né, tá curiosa. Eu acho que eu sempre fui curiosa, muito curiosa, questionadora. Eu era aquela menina que falava, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por que tem que ser assim? Por que não tem que ser de outra forma? Eu não aceitava ordens autoritárias como um ponto final. E eu sempre tive isso. Eu acho que isso faz parte, sim, da minha personalidade. Mas tentaram te podar? O quê? A vida inteira. Eu acho que tentaram te podar? Muito. Mas com você tem uma camada extra que eu acho que quando mulheres já são consideradas bonitas, quando isso é dado, é quase assim, você é tão bonitinha, fica calada. Nossa, Marcela. Sim. Calma. Sim, 1000%. Ou então só te julgar a partir do teu estereótipo e às vezes você ousar mostrar outras facetas, não só o externo, eu acho que deixa as pessoas muito desconfortáveis. Claro. Eu acho que muita gente não sabe lidar
com quando a gente tem coisas a oferecer. Eu acho que você sabe o que eu tô querendo dizer em relação a isso. Sim. Que você é uma mulher super inteligente, além de ser belíssima. Muito obrigada, muito obrigada. Mas com 14 anos você entra numa carreira que, com muito respeito, claro, né? Tem mulheres geniais que têm carreiras geniais como modelo, mas que é sobre a sua imagem. Obrigada pelo belíssimo. Com 14 anos eu era de sair correndo de tão feia. Cara, pior que eu acho que eu também. Não é. Pior é que eu acho que eu também. Então eu tinha aquelas espinhas, a minha pele é mais oleosa, eu vivia com aquelas espinhas aqui enormes, aquelas crateras, mas por alguma coisa eu fui cair nesse... A minha mãe, na verdade, me levou para uma agência. Já tinham me falado antes na rua que eu devia ser modelo e não sei o quê, porque eu era muito magra. Tinha até um comentário muito maldoso de um professor meu da escola, que eu fui entender muito tempo depois, na verdade, que ele falou pra mim que eu parecia uma tênia, que eu não sabia se eu tava de lado ou de frente. Nossa, é o papel do professor mesmo, né? Fazer comentários sobre a nossa aparência. E eu nem entendi quando ele falou. Tipo, e foi o mesmo professor que numa das redações que eu adoro escrever. Adoro escrever. Você escreve muito bem. Eu li a sua última coluna da Vogue, tá aqui, inclusive, no roteiro. Ai, que bom saber. Mas, enfim, eu amo escrever. E aí eu tinha feito também um processo de redação, de prova. E ele falou pra mim assim, Ctrl+V, Ctrl+C, quando ele foi me entregar. E eu fiz essa cara. Falei, Ctrl+V, Ctrl+C. Depois, mais velha, eu fui entender que Ctrl+V, Ctrl+C é copia e cola. Uhum. Então, ele acha que eu copiei a redação que eu tinha feito, porque eu não seria capaz de entregar tal feito. Você cresceu com a... Que filho da puta. Ah, Mas você cresceu com a sensação de que algumas coisas você não seria capaz? cresci. Cresci, eu acho que até hoje eu sinto isso. Em muitas áreas da minha vida. Eu acho que a partir de coisas que aconteceram também comigo, eu procuro validação externa a qualquer custo e eu nem me toco disso. Qualquer, Mari? Acho que você já abandonou um pouco o qualquer. Acho que eu caminhei um pouco. Eu também acho. Mas eu ainda estou bem longe, estou a léguas de estar muito centrada na minha potência e quem eu sou. Eu, às vezes, preciso dessas migalhas externas para falar, não, é verdade, eu sou isso aqui. Mas acho que todo mundo... Eu acho que todo mundo. Eu acho que se alguém fala, não, eu me basto, não preciso que ninguém me aprove, ou tá numa viagem egóica, É que eu queria até fora de si, entendeu? Mas o que você tá usando? Tipo, Vende na farmácia. Mas a gente precisa de validação, algum sinalzinho de que tá dando certo. Só que tem um ponto que isso deixa de ser saudável e eu acho que essa minha busca pela validação externa veio muito de questionar a minha própria identidade, o que eu era, quem eu era enquanto pessoa. Sim. E aí eu acho que aí é um problema, porque a gente vira marionete, que as pessoas fazem o que elas querem, elas usam isso para te manipular. Então, não saber quem você é, minimamente falando, porque é claro que a gente está descobrindo ainda bem, senão acho que acabou o propósito da vida, é muito danoso pra gente. Qual o preço que se paga? De não saber quem a gente é? Será que vocês estão prontos para essa conversa? Cara, Marcela, eu vou te ser muito sincera. Eu acho que não ter nenhuma noção enquanto essência, porque é isso, a gente está sempre mudando, mas tem coisas que permanecem, eu espero que intocadas ao longo da trajetória da vida. E é isso que faz a gente ser exatamente quem a gente é, isso que faz você ser a Marcela e eu ser a Mariana e a gente não ser a mesma coisa, ainda bem. Mas eu acho que se a gente não está com isso muito centrado, muito claro, é como se a vida passasse de maneira, como se fosse um trator, onde tudo e a qualquer custo, a qualquer mínimo sinal de desaprovação, a gente se retraísse e não entendesse o nosso lugar. Fica muito vulnerável na mão do outro. Eu acho. Eu também acho. Você falou do seu avô, você falou um pouco da sua mãe. Mas eu queria falar um pouco da sua relação com a sua irmã. Ai, melhor amiga, cara! Porque eu não tenho uma irmã. Eu tenho um irmão gêmeo, nos damos muito bem.
Mas é muito bonita de ver a relação de vocês. E você estava num ambiente em que mulheres eram muito comparadas, né? As modelos, quem vai pegar o trabalho não vai. Você teve um relacionamento que compararam muito você com uma ex. É, Mas me parece que você veio de um contexto que a sua referência de relação feminina era bonita e bem construída. Me conta um pouco. eu falo muito disso na análise. Se quiser deitar. A minha irmã é como se, tipo, ela me lembrasse também quem eu sou. Ela é como se fosse uma parte minha fora do meu corpo. E eu consigo, através dela, também sobreviver. Em momentos que eu achei que eu ia morrer. Assim, que eu... E eu não tô falando morrer daquela forma literal. Eu tô Aham. falando da alma morrer, que pra mim eu acho que é mais prejudicial e muito sério. É que nem quando a gente fala de agressão física / agressão psicológica. As pessoas acham, e é por ignorância mesmo, que a agressão física é agressão. Porque ela tá ali marcada no teu corpo. Então, a partir daí, existe um sinal. Enquanto a agressão psicológica, ela não deixa marca. E ela é Visível. visível. Exatamente, esse é o ponto. E aí fica difícil você mostrar que você está passando por certas coisas ou de você mostrar que você passou por certas coisas, porque a olho nu você não consegue ver. Mas, Mari, você teve anorexia. Tive. Eu nem falo tive porque eu acho que a anorexia ela não tem cura. Eu acho que a anorexia, o sintoma dela aparece. E aí eu acho que é um cuidado que eu vou falar em primeira pessoa, tenho que ter pro resto da vida. Porque se eu tiver, exatamente, em momentos que eu não tiver vigilante de mim, ela pode me abocanhar de novo, ainda mais na sociedade que a gente vive, onde a gente se retroalimenta no sentido de que vem uma pressão da sociedade. Eu estou falando enquanto influenciadora também, recebo essa pressão, quero atender a expectativa, devolvo a pressão para quem está assistindo ali, numa coisa esquelética, pouco saudável, magra, e assim a gente fica. E é reforçado, né? Vamos ser sinceros. Totalmente. A gente está vivendo de novo um retorno da magreza como uma tendência. Então, mais uma vez, não somos sujeitos, não somos indivíduos na sociedade. O nosso corpo, como mulheres, é tratado como uma tendência de moda. Não nos pertence. Não nos pertence. Eu vejo trocentos conteúdos de meninas mais novas, de novo, na cilada que talvez eu já entrei, você já Sim. entrou. A gente já se consultou com a mesma médica. Puta que pariu. Ah. A gente sabe como é fácil cair nas ciladas, porque tudo está adoecido. Exato. Como que agora que você estudou nutrição, medicina Ayurveda, como que você está enxergando tudo isso retornar? Só voltando àquele ponto que a gente estava falando, que não se conhecer tem esse preço também. De você ficar suscetível ao meio externo de maneira sem proteção. Como se você não tivesse a gente não tivesse uma capa de proteção. E aí, só para trazer isso em contexto, porque agora veio muito claro na minha cabeça. Mas eu fui estudar nutrição justamente porque eu tive anorexia. E eu acho que isso foi tudo na minha vida. Eu comecei a ser perita em psicologia, em relacionamento abusivo, em narcisismo, em tudo, todas as terminologias possíveis, psicológicas e psiquiátricas, porque eu passei e eu queria entender. E aí daí vem o que eu te falei no início da nossa conversa sobre a curiosidade e sobre querer entender as coisas que acontecem comigo. Sim. Então, eu estudei nutrição para entender o que estava acontecendo comigo ali. Eu deveria ter feito psicologia, no caso, mas me ajudou muito a não enxergar a comida tanto quanto uma inimiga. A minha anorexia, ela veio de forma muito abrupta, mais ou menos em 2017. Eu tive, durante uma fase crítica também, por de 6 a 8 meses.
E eu lembro que ela veio acompanhada com episódios de enfiar o dedo na goela mesmo. Bulimia. Sim, que às vezes é difícil falar, né, os nomes que a gente passa, as coisas, né? Mas é importante. Mas bulimia, acho que até é importante falar isso, não é considerado apenas vomitar, mas se você... É tudo aquilo que você faz para zerar a sua ingestão Exato, alimentar. Então, exato. se você comeu uma barra de chocolate de 200 calorias Exato. e você só sai da esteira depois que você queimou 200 calorias, isso é um comportamento bulímico. Eu acho importante informar. Gente, é isso. É exatamente isso. E eu tive... É que eu achei que por algum momento seria mais... Olha que coisa louca. Leve, falar entre as terminologias, falar anorexia e não bulimia. Uhum. Mas, sim, eu tive. E não foram muitos episódios, foram uns 4 episódios, mas eu tava dando teto preto na academia, depois de me exercitar, e não era... E eu só saía da academia também quando eu já estava, assim, exaurida, eu tinha que malhar de forma extenuante, não era saudável também. Fazer atividade física, a gente sabe que é muito saudável, mas daquele jeito, não. Mas tem muito como não ser. Vigorexia, ortorexia, assim, a gente tem pra tudo. E, na verdade, eu acho que tudo isso também vem de um lugar de profunda falta. Uhum. O que faltava? Porra. Faltava a mim. Tipo, faltava a mim. Eu acho que eu senti ao longo da minha vida que todo mundo queria um pedaço meu. Seja trabalhando como... O modelo, então, quando você entra muito nova, você não tem nem noção do que está acontecendo ali, a minha palavra não precisava falar. E você realmente, literalmente, é um cabide. E se alguém fala que o teu joelho tá... Você tem que emagrecer o teu joelho quando você tem 14 anos, você também não sabe se defender. Fala assim, meu filho, eu não tenho como emagrecer. Isso não existe. O que você está me falando? Então, são vários abusos que a gente acaba passando ao longo da nossa vida e a gente não tem ainda, não sabe dizer não, porque a mulher foi ensinada a ser a boa, a que entende, a empática demais, essa poliana é a maior furada do mundo, junto com a mulher sábia de dificular. Meu amor, eu não quero ser sábia então, porque eu comecei com a análise a questionar Deus no sentido de que é isso, se eu vejo uma frase dessas na Bíblia, eu falo assim, não. Isso, não. Mas não é Deus, é a religião. É a religião, mas eu tô querendo dizer, quando a gente eu colocava muitas coisas em Deus. A coisa da culpa, do pecado. Da compreensão. De tudo. Porque de tudo isso que você me falou, talvez o que mais me pegou ao longo da minha vida foi, eu preciso ser mais compreensiva. Porque eu não queria ser uma mulher estourada. Igualzinha a mim. E então, não, vamos compreendendo. Vamos então, uma hora aceitando. você fala, não, mas é porque essa pessoa passou por coisas difíceis. Talvez seja por isso que está descontando em mim. Ou não, acho que em algum momento, é porque é uma fase difícil no trabalho, mas já vai voltar. Eu também, muito, a vida inteira. Ou então que o meu temperamento era muito difícil, ou então que eu tinha que ser mais calma, e eu acho que a gente nos disseram a vida inteira ou que a gente era louca, ou que a gente era neurótica, sei lá, qualquer coisa, sempre querendo desclassificar e desqualificar nós enquanto mulheres. Mas essa coisa da compreensão leva a gente também para buraco que é muito fundo. Muito. Porque quando ele era criança, aconteceu isso. Então agora eu entendi. E a gente fica viciado em querer entender. Mas tem certas coisas que a gente não tá na nossa alçada. Não tá na nossa alçada compreender se aquilo tá de alguma forma, desrespeitando os teus limites. Entendeu mais ou menos o que eu tô falando? Eu entendo perfeitamente, eu tava lá também. Que bom! É tão bom falar com alguém que entende. Eu entendo perfeitamente. E tentar se desresponsabilizar
não é responsabilidade minha fazer você se sentir menos pior pelo que você fez comigo. Uhum. Eu acho que é tipo alguém enfiar uma faca em você e dizer que a culpa é sua. E agora você estragou o dia. E agora a cara tá fechada durante alguns dias. Se prepare para o Ninguém tratamento fala de nada. silêncio. Aí ele vem forte. Vem. É o que você faz além de se sentir Culpada, que é culpada. outra coisa que vem com força, a culpa. E nós mulheres já sentimos essa culpa, já está inerente. A gente foi ensinada desde pequenininha a sentir essa culpa e se colocar nesse lugar de cuidadora, zeladora e assim, ser a salvadora de todos menos da gente. E como disfarçar para os outros? Porque Mas você eu não- fiquei boa nisso. É? É, eu fiquei. Acho que sim. Acho que na verdade não. Porque eu acho que para quem os próximos, as pessoas próximas, eu acho que isso é perceptível. Porque fica um mal-estar, fica uma por mais que você tente disfarçar ou fingir que tá tudo bem, não dá. Só sendo muito bom ator. Eu sei. Eu acho que sim, muito bom ator. E começando a mentir tanto para as outras pessoas que a sua solidão começa a te corroer. Porque é tanta mentira que você está contando para as suas pessoas mais próximas que se você for por um segundo falar a verdade, vai desmoronar. Que verdade. Eu Não acessa. Esquece. Não acessa. E sabe o que eu penso? A anorexia, e não sei se você passou por isso, mas uma certa cobrança de que seu corpo fosse mais magro, eu também passei. Fico pensando o quanto que é melhor se relacionar com mulheres pequenas. Ai, amor, mas não é isso que procuram. Mas acho que tem uma intenção de nos diminuir. Você acha que tem uma intenção de diminuir? Eu tenho certeza absoluta, porque é tudo sobre manipulação, sobre controle, sobre poder. Não é sobre parceria, sobre troca, sobre cumplicidade. Não é uma dinâmica de relação saudável, que eu experimentei, por sinal, depois. Existe. Eu queria dizer hoje que existe, porque eu tinha dúvida. Eu tinha muita dúvida. Eu não achava que era possível, que isso de fato existia. Eu tô toda arrepiada, porque eu também. E a primeira vez que eu vi o POB, eu comecei a chorar, porque eu fiquei muito tocada. Falei, nossa, então o que eu queria existia. Sim, Então sempre esteve aí. sim. A gente estava procurando o nosso radar também. A gente tem que limpar radar. A gente tem que entender para não repetir padrão. Porque a coisa que a gente mais vê também são pessoas trocando só os personagens, mas a dinâmica da relação ela continua a mesma. Completamente. E não só de relação amorosa em relação amorosa. Então, por exemplo, isso eu falei muito na minha análise. Você vem de uma sociedade que foi tóxica com você. Se você não entender o que no seu comportamento fez você aceitar aquilo, talvez sua próxima relação amorosa seja tóxica. Bravo. E passa a ser um lugar de muito mais fácil acesso, porque é um lugar que você já conhece. É um lugar que mesmo muito desconfortável, te parece confortável, porque você já sabe como é que funciona. O novo, o saudável, ele assusta. Ele é ameaçador pra caralho. Porque é uma quebra. Porque é uma quebra. E eu não sei transitar, eu tô aprendendo a transitar. Mas a duras penas, assim. É muito difícil. Mas existe. É difícil aceitar ser amada. O quê? Porque, olha, eu vou até tomar uma água. Eu vou tomar um chá também. É, Tintim, minha amiga. Tintim. Porque o que acontece na dinâmica, e agora eu vou colocar pingos nos is, porque eu acho justo até com as ouvintes. Na dinâmica do abuso, você se sente sempre correndo atrás. Então, se hoje o dia está horrível e ele não está olhando na minha cara, e talvez eu tenha, sei lá, deixado cair um copo e aí a coisa explodiu, você está constantemente conquistando o outro. É, pedindo desculpa, né? Pedindo Que era a coisa que você desculpa. mais... assim,
Desculpa por respirar? Eu posso respirar agora? Eu posso existir? Era desculpa, eu nem sabia porque eu estava pedindo desculpa. Porque você sabe que é a maneira de começar a apaziguar. Sim, mas eu acho que a maneira era tão infernal a tortura psicológica, os tratamentos de silêncio eternos, toda aquela confusão mental, as noites sem dormir, o olho tremendo, o cabelo caindo. Tipo, isso, o trabalho, assim, tem força, você não pensa mais em nada. O seu dia é 100% tomado em como fazer aquilo parar, em como fazer aquela pessoa te amar de novo. E aí, de repente, você tem que gravar uma publi. Como? Gente, é aí muito você bom. pega o celular e agora... É muito foda. Eu não me reconheço. Em vários... Eu falo assim... o que me salvou foi escrever. Me conta. Eu já escrevia, eu sempre gostei de escrever. Eu escrevia criança... sempre foi um mecanismo meu de expurgar aquilo que acontecia comigo em diversas situações. E eu escrevia, então eu tenho muita coisa escrita dessa época. Tem coisa que eu gosto que eu tô compartilhando, tem coisa que não, mas escrever me ajudava a tirar um pouco, me ver num papel e entender um pouco o que estava acontecendo, junto com a análise. Que eu bati cabeça com a análise também, para encontrar que eu tô hoje, que é essa mulher. É foda. Essa mulher, uma judia, assim, sinistra, uma mulher muito inteligente, muito sábia. E ela não edifica lá, ou edifica da maneira dela, Mas tenho certeza que ela é maravilhosa, mas com certeza você já estava pronta para ouvir algumas coisas. Senão não teria entrado ali. Não. Em algum momento, alguém tentou conversar com você e você... A gente sabe que é inútil, né, Marcela? É mais fácil ficar brava com a pessoa. Eu nem ficava brava com a pessoa, não. Eu gostava de conversar. Isso me salvou muito também. Eu sempre fui uma mulher que falou. Eu sempre fui tentando falar. E eu sempre... E assim, com as pessoas próximas também, eu sempre falava. Sempre falava. E isso era uma das questões. Porra, você abre a vida, né? Se escuta os outros, aí todo mundo é invejoso, ninguém quer o bem, todo mundo é recalcado, todo mundo é inimigo. Perdi grandes amizades. Não, perdi grandes amizades. Claro, porque é uma técnica de isolamento. Sim, é uma das milhares de formas de manter a pessoa sob controle ali naquele lugar. A gente vai ter gaslighting, a gente vai ter uma terminologia que também não interessa aqui para quem está com a gente nessa conversa, porque aí entra uma coisa mais teórica mesmo. Mas a coisa o isolamento é uma das táticas que é muito boa, por sinal. Eles são bons, eles só não mudam o roteiro. O roteiro é o mesmo. O roteiro é o mesmo, só muda os personagens. Eles são limitados. Muito. Mas são maus. Essa é a palavra que eu antes de entender, procurar entender, eu falava assim, nossa, mas... A primeira coisa que eu mais falava era mas será? Mas será? Não é possível. Tem coisa que você não acredita. Mas comigo? Não, mas será? Mas eu tava ali. Eu não via. Que você não consegue enxergar o nível de perversão. A perversão é um nível muito, não é para amadores. Eu já falei isso antes no programa, mas eu vou me permitir ser repetitiva, porque quando eu entrei em contato com isso, eu me perdoei muito, que a gente só tem facilidade de ver no outro o que tem na gente. Se não tem na gente, a gente demora a ver. Então, se a pessoa está sendo... eu não estava entendendo, agora eu entendi, me deu até um pouco, eu entendi, sim. Então, se você não tem perversidade dentro de você, você vai demorar para... Eu lembro de ficar em alguns momentos meio incrédula. Eu também. Isso está realmente acontecendo? Nossa, eu também. Isso está realmente acontecendo? Eu também. Não é possível. Não é possível. Não é humanamente possível. Mas aí eu comecei a também perdoar uma Marcela do passado. Porque também você ficar nesse vórtex de eu não acredito que eu passei por isso. É muito duro. É pior. Tinha que ter ficado menos tempo. Destrói a gente. Sim. Precisou, foi, livro fechado.
Mas aí ficam as marcas. Eu não sei se um dia eu vou fechar esse livro. Até porque eu acho que faz muito tá muito no nosso propósito, tanto o meu quanto o teu, deixar esse livro sempre aberto. Pra gente conseguir, da nossa maneira, ajudar. E aí sim, a gente vai ter feito alguma coisa de todo esse caos. Essa sujeira. Eu queria usar termos muito mais baixos do que esse, mas assim... Mas é uma baixaria. É uma baixaria. É uma baixaria. É uma tristeza, na verdade, muito profunda. Muito profunda. Eu não tenho facilidade de falar sobre isso. Eu acho que pessoas como você começaram a me dar mais coragem. Porque, primeiro que eu não queria tornar a minha vida... Eu pensava assim, não quero tornar isso aqui um circo. Sim. Mas depois eu fiquei pensando que quando eu vejo que alguém como você passou por isso, eu acho que a gente começa a se perdoar de qualquer mulher pode passar por isso. Não existe um alvo mais fácil. A Manu Xavier fala, ela passou por uma relação abusiva quando ela já falava sobre feminismo na internet. Sim. Porque é muito importante a gente se educar que o abuso é um ciclo. E sempre vai ter a fase da lua de mel. É a primeira. É aí que a gente cai. Aí que tá todo o cenário, ele tá sendo montado para o abusador, você criar confiança no abusador, para ele entender quais são os seus pontos fracos, no sentido de você se abrir, você falar, nossa, eu tô segura, né? Nossa, é bom, né? Meu príncipe chegou. Chegou, gente. Me prometeram tanto. Olha só. Sim, aí nesse momento a gente se abre, a gente se vulnerabiliza e a gente fica exposta. E aí o jogo já começou muito antes, porque ele já te escolheu, ele já foi em você sabendo onde é que ele estava indo. O que você acha que ele viu em você para achar que você poderia ser uma... Eu abri espaço, eu abri brecha na minha vida para não me conhecer tão bem, não saber ser muito... Eu tenho uma essência muito forte, tinha uma essência muito forte na época, mas eu acho que a opinião alheia e a sociedade e tudo isso já me influenciavam muito. E eu acho que eu era garota, eu era ingênua, eu acreditava, ainda acredito no romance, no filme, na coisa que vai vir mesmo um homem no cavalo branco. Eu tinha isso. Sim. Isso morreu, essa parte. Morreu? Morreu. Morreu. Porque, de fato, morreu. A princesa que se salva, né? É a princesa que se salva. E eu também nem quero ser princesa, nunca tive nenhuma pretensão em ser princesa. E eu acho que eu nem sei se era isso que eu queria. Sim. Entendeu o que eu tô querendo te dizer? Você acha que foi tão valorizado perante o olhar dos outros Acho esse que relacionamento que, meu Deus, você é uma louca se não entrar aqui. Uma louca! Quem que diria não? Mas houve amor, tipo, da minha parte, né? Houve amor e houve muita tentativa. Até não dá mais. Até ser questão de sobrevivência mesmo. Até dizer assim, quem vai morrer? Eu não vou morrer. Então, aqui não dá. Mas é importante para quem está ouvindo a gente que... É um vício. Fica parecendo um vício. Ficar sem parece que você vai entrar em crise de abstinência. E vai entrar, é um vício mesmo. Porque é isso, o letramento em relação a esse tipo de relação é muito importante, porque muita gente, por ignorância, fala assim, mas estava tão ruim, por que você não sai? Tipo, por que você não saiu? Agora que acabou, vai falar mal? Desculpa, eu estava presa. Mas eu também não sei se eu entenderia se eu não tivesse passado. Eu também não julgo a pessoa que não entende. Eu também não sei se eu me interessaria tanto por esses assuntos se eu não tivesse passado por isso. Mas a gente vê aí os índices de feminicídio só aumentando.
Não porque agora existe mais, mas porque agora a gente está falando mais também. Tipo, os caras estão... As pessoas Primeiro, estão... tem nome, né? Exato. Isso é importante. O nome, nesse caso, é essencial. E pra mim foi muito importante saber o nome do que estava acontecendo, porque eu não sabia. Quando que você percebeu que tinha nome? Desde o início eu percebi que tinha coisa errada. Desde o início? Percebi. Muito, muito cedo. Muito cedo percebi. Tá. Mas eu ficava meio assim... Será? Não deve ser. Devo tá vendo coisa que não é. Claro. A culpa Duvidou tá- de você, né? Dúvida de mim. Eu demorei muito tempo para entender que o que eu estava passando tinha um nome, que aquilo existia, que não era uma coisa que eu estava inventando ou uma coisa da minha relação, que é uma coisa geral, tipo, comum a muitas mulheres. Sim. E quando eu descobri isso, foi isso que você falou. Falei, não tô sozinha então. Não tô louca então. Sim. Então isso aqui existe. E o nome é esse. E eu lembro que eu falei o nome disso numa das brigas que eu tive. E, cara, eu falei, isso aqui é relação abusiva. E aí? E aí o bicho pegou. Óbvio. Porque aí ele sabia que eu sabia o que era. Nossa, bem Barba Azul, né? Ai, obrigada, porque ter lido esse livro eu considero esse livro a minha Bíblia. Bíblia da mulher, na verdade. E sim, eu acredito em Deus, se isso voltar. Mas eu só queria dizer que esse livro e esse capítulo, todos os do livro, mas esse capítulo eu também falei, o que eu passo existe, tá aqui, tá escrito. Uhum. Então, e aí eu gosto de sublinhar e anotar e assim, eu chorava, o livro molhado, eu chorava quando eu me dei de cara com aquilo. E só para não esquecer também que você estava falando sobre os sinais, eu acho que pisar em ovos é o que define esse tipo de relação também. É. Toda hora estava pisando em ovos, eu não sabia como é que ia ser o acordar. E o acordar podia ser totalmente diferente do dormir, no sentido de que quando era um pedido de desculpa, só porque meramente falando ali tinha que ser, era assim, não, mas isso não é nada demais, todo mundo isso você está inventando, o nome disso é gaslighting também, só pra gente, já que a gente está falando. Uhum. E aí eu começava a questionar a minha realidade. Quando você começa a questionar a sua realidade, quando você não sabe mais quem você é, quando você não sabe mais a sua identidade, quando a sua roupa está errada, quando o seu cabelo está errado, quando a maneira que você ri está errada, a maneira como você conversa está errada, quando seus amigos todos querem ou dar pra pessoa ou não gostam de você, quando a sua família também está se aproveitando de você, você começa a falar, caralho, fudeu. Quando que para? Não para. Não para. Mas isso da instabilidade emocional é muito padrão e esse constante medo. E tem um nome para isso, é que a gente passa a viver num estado de sobrevivência. É péssimo para o nosso cérebro. Exatamente. A gente fica exausta. Eu, às vezes, hoje, exausta. Não hoje aqui, mas pós-exausta. Dias, exausta, mentalmente, fisicamente, exausta. E com muito medo em casa. Eu comecei a ficar paranoica, trancar tudo, com muito medo de entrarem na minha casa. Eu também. Você também? Muito medo. Aí checo, aí vou deitar no meu quarto, na minha cama, aí eu vou checar, eu falo, não, mas será que eu fechei lá embaixo? Aí eu vou checar se eu fechei, aí eu tranco a porta do meu quarto, aí eu tranco, não sei o quê. E a minha rua é uma rua segura, tem segurança, tranquila, vigiada, mas um medo. Agora, pera, que agora eu vou ter que pegar, tirar uma casquinha da sua terapia. Por quê? Por que a gente ficou assim? Então, segundo a minha analista, ela fala que é o medo de encarar os nossos próprios pensamentos e de lembrar das coisas e de revisitar lugares. Dá medo mesmo, você não acha? Eu tenho muita raiva de ficar lembrando. Eu tenho raiva de mim. Porque eu falo, já que passou, para. Por que eu tô no meio do trânsito dirigindo e eu lembro de um grito? Por quê? Entendeu? Já passou. Por que eu tô lembrando disso agora? Eu falo, por que eu quero... Cabeça, para. Mas eu já entendi que isso é sintoma de trauma. Eu sou todo trauma. E demora. E faz parte da cura. E isso tá em você também.
Não tem mais como a gente não ser isso também. Eu já entendi isso. Eu também sou isso. Isso Sim. também faz parte da minha vida, da minha trajetória. E isso vai me acompanhar. Não no sentido só ruim, mas que eu sobrevivi e que eu tive coragem para sair e que eu tive coragem de eu mesma me dar a mão e levar numa análise boa, de eu fuçar, de eu ler, de eu me instruir e não de eu fingir que não estava acontecendo, às vezes para manter um conforto ou um status perante a sociedade, e eu. Muitas das doenças, eu acredito, né, porque eu, até tendo feito Ayurveda, eu também fui, olha, eu fiz tudo, eu vou te falar, nesse período, fiz Ayurveda, eu fiz aromaterapia, eu fui estudar nutrição na puta que pariu, eu li e eu fiz tudo. Joguei búzios, joguei carta, mulher foi rezar na minha casa, eu levei Feng Shui, a porra toda. E assim, não adianta porque não tá na gente. Isso. Tá na gente que a gente faz parte da dinâmica. A gente tem que entender isso também. Claro. Isso é muito importante Todo entender. narcisista procura uma codependente. Não somos mais. Mas são sintomas. E quando eu comecei a aprender isso, porque você espera que o outro compreenda o que você está falando. Mas o sintoma do narcisismo é justamente assim, o patológico, né? Claro, não estou falando de um termo psicanalítico aqui, os psicanalistas bons de óbvios que me perdoem. O patológico não vai entender. Isso nem passa. Porque o amor do narcisista não é por você. É por ele mesmo. Não, quer dizer, também, mas o que eu aprendi é como você fica bem ao lado dele. Como que você fica bem ao lado dele? Você é um belo acessório. Eu sou um belíssimo acessório. No caso, eu era um belo acessório. Eu era um puta acessório. Eu demorei também pra entender que belo acessório eu era. Acessório porra nenhuma. Coadjuvante. Não. Isso não existe mais. E pra quem tá não necessariamente vivendo algo igual, até porque quem tá vivendo igual vai ouvir e falar não é comigo. A gente já esteve aí. Cara, mas eu falava, é comigo. Eu falava, eu sempre quis a cura. Sempre. Eu não queria morrer ali. Eu não queria ter um câncer ali. Eu não queria desenvolver outras patologias ali. Eu não queria. Eu não queria ser mãe ali. Eu também. E eu achava que eu queria, tá? Eu também. A coisa de que escrevem o nosso livro, sem a gente ter escrito uma só palavra, que a gente tem que ser mãe com tantos anos, que a gente tá casadinha, bonitinha, sendo um belíssimo acessório para o nosso queridíssimo marido. Eu acreditei nessa história e eu achava que eu tinha que ser mãe. E eu quero pra caralho ser mãe. Tipo, eu quero muito ser mãe. Eu quero. Eu já falei, não sei se eu quero tanto, não, mas o mundo tá acabando, e as enchentes, e não sei o quê. Não vou ser mãe, não. Tá muito complicado, TikTok. Eu já tentei criar todas as coisas na minha cabeça pra não ser mãe. Mas eu quero. A gente começa sendo mãe, escolhendo o pai. É aí que a gente começa sendo mãe. Então, eu fui muito mãe quando eu escolhi não ter filho antes. Pra quem tá ouvindo a gente, quais você acha que são os primeiros sinais, e não no outro, mas na gente, de que tem algo errado? O desconforto constante, a sensação de não saber a realidade constante, que eu acho que vai dando uma angústia. Eu lembro de ser tá muito angustiada, de não ter respostas, de não entender do porquê das explosões ou das coisas. E isso a gente tem que prestar atenção, dos gritos, da bateção de porta, de jogar alguma coisa na sua direção. Eu acho que a gente entendeu? se relaciona com a mesma pessoa, não é possível. Mas é isso, é o mesmo tipo de coisa, só muda o personagem, é a mesma coisa, mesmíssima coisa, não vai mudar muito. Vai ter uma coisa ou outra que vai entrar ali, mas assim, a perversão, a coisa é a mesma. E não se enganem. Vai continuar. Um dia o controle remoto bate na parede, mas um dia vai bater na sua cara. Eu também acho. Isso é uma realidade muito difícil de se encarar. Eu também acho. Mas toda violência física começou com uma violência psicológica. Sim, totalmente. Pra mim, não sou nenhuma especialista, mas tenho um estudo empírico. Eu também. Eu acho que é uma questão de tempo. Eu também.
vai embora antes? Sim, vai embora antes. Por favor, vai embora antes. Vai embora antes. Eu acho. Tem tantas maneiras. Cara, isso é complicado, porque aí agora falando também de um lugar de muito privilégio, porque tive acesso à educação, tive acesso a trabalho, porque também no início era assim, não trabalha não. Não precisa trabalhar. Meteu essa? Calma, tem muita coisa pra gente falar. Mas assim, sempre trabalhei, sempre corri atrás do meu, tenho acesso à educação, tenho uma família, tenho um teto. E eu acho que falar disso também, de mulheres que sofrem violência doméstica e não conseguirem, às vezes por questões financeiras, porque também faz parte do controle, toda essa parte financeira. Faz. Como é que sai? Essa é uma pergunta que quando vem pra mim, a pessoa tipo, me pergunta, fala, tá, mas eu não tenho pra onde ir. Eu não trabalho mais, eu parei de trabalhar pra cuidar do meu marido, dos meus filhos. Como é que eu faço? Bom, eu acho que vai ser importante achar nesse episódio algumas ONGs. Sim. Porque geralmente se entende apenas como a Lei Maria da Penha, mas muitas ONGs hoje acolhem mulheres que estão sofrendo também violência psicológica. Sim, eu fui ver que tinha naquela série Made, que é outra série que só chorei. Eu não vi. Veja. É muito bom saber dar nome, é muito bom ver que você não tá sozinha. É bom, juro. Tá bom, vou tentar. Veja, mas eu descobri que tinha por conta dessa série. Que ela foi para um abrigo. Então, existem alternativas, mas o que eu sempre procuro falar nos lugares que eu converso sobre isso, até no meu Instagram, cara, usem as ferramentas que estão disponíveis. Tipo, nenhum trabalho é melhor ou pior do que o outro. Vai procurar se especializar, vai procurar estudar, vai procurar se criar um estofo, criar uma casca onde você consiga se agarrar. Então, eu acho que a gente tem que olhar assim para aonde que a gente pode se especializar, entendeu? Por isso que eu comecei a estudar que nem uma maluca. Certíssimo. Foi ótimo. A independência financeira é o bote salva-vidas. Não só, porque mesmo tendo independência financeira, a relação ela vai mais fundo. Não, claro, mas quero dizer assim, que você pode soltar o bote ou não. É que você fala assim, de fome eu não vou morrer. Eu tenho para onde ir. Sim. Mas eu ainda durante muito tempo ficava assim, não, acho melhor não. Não, eu não tenho o suficiente. Não. Será que eu vou trabalhar? Mas será que eu vou ser alguém? Será que as pessoas vão continuar me contratando? Como é que vai ser isso? Eu fiquei duvidando da minha capacidade no trabalho durante muito tempo. Muito tempo. Mesmo, tendo uma independência financeira, tendo a minha família de respaldo, tendo um teto. Eu não ia morar em... Mesmo assim, eu não me achava capaz. É muito... porque E te faz acreditar. Não, e te faz acreditar, né? Ouviu tanta coisa ao longo de tanto tempo que você passa a acreditar. Aquilo vira verdade. Sim. Pensa só, quando a gente faz uma coisa todo dia, a gente se torna bom nessa coisa. Quando a gente escuta todo dia, toda hora a mesma coisa, fala assim, cara, verdade, eu não sou boa, eu não sei fazer isso. Talvez eu seja egoísta também. Talvez eu tenha que aprender mais, eu não sei, sabe? A gente vai duvidando das nossas capacidades. Você foi embora quando você se sentiu mais triste ou mais cansada? Cara, boa pergunta. É que assim, não existe uma gota d'água, são várias gotas d'água. Não existe uma gota d'água, queria um balde. Uma. Não, foram milhares de gotas d'água ao longo. Eu fui embora quando eu me senti pronta. E assim, eu sempre tive triste e sempre tive cansada. Não teve um momento que eu falei, pronto, agora sim eu tô muito triste. Não, eu sempre tive triste e sempre tive cansada. Eu acho que foi quando eu entendi que aquilo não ia mudar. Não ia importar o que eu fizesse, que eu já tinha feito tudo que eu podia e muito mais. Desde as menores coisas até as maiores coisas. Então,
quando eu me senti pronta, que também nem foi tão pronta assim, porque foi meio, é agora. E o que o abusador faz quando você diz que vai embora, Mari? Não tive esse... Não? No ciclo do narcisismo, as promessas vêm com tudo. E caí em muitas. Caí em todas. Vou mudar, você é a mulher perfeita, eu não estava bem de cabeça. Vou fazer análise, então, vou mudar de terapia, vou fazer análise, vou procurar um pastor, sei lá, pastor, templo. Caí em todas, em todas. E isso era o que te fazia voltar? Isso era o que me fazia voltar, querer ter a família, era o que me fazia voltar, ter toda uma estrutura, porque, querendo ou não, isso também é uma coisa para nós mulheres, me fazia querer voltar. Tudo isso me prendia lá. Mas mais a coisa da dinâmica invisível da relação mesmo. Fui embora quando não tava, tipo, saiu. A gente conversa mais tarde. Eu falei, claro, a gente conversa mais tarde. Peguei tudo, botei tudo no saco de lixo, liguei pra minha irmã. Ela foi comigo. Eu não tava conseguindo levantar do chão. E eu acho que perceber, e acho que especialmente por quem somos, que nem sempre vai ser feito da maneira mais correta. Porque eu vejo muitas mulheres que estão na situação, elas querem fazer um término bonito, um ritual, quando simplesmente tem que ser feito. Cara, terminar nessa situação já é quase um ato heróico. Eu me sinto uma heroína. E eu posso estar muito enganada, mas eu acho isso impossível. Eu acho isso impossível. Impossível. Eu acho que salva a tua vida. Foda-se tudo. Foda-se o prato, foda-se a casa, foda-se, também não quer divorciar da maneira correta. Foda-se, aqui eu vou sair. E eu acho que não existe como ser de outra forma. Mas é isso, eu estudei antes. E confia em mim, o resto vai se resolvendo. Cara, sim. Isso foi o meu conselho da minha psicanalista na época, o resto se resolve. Sim. Porque às vezes parece que são barreiras, né? Ai, os móveis, não sei, não. Tudo vai se resolver. Eu fui bem fria no sentido de que eu falei assim mesmo, não vou levar nada, foda-se tudo, vou começar do zero, mas eu vou sair, eu vou me ter, eu vou existir. Então, isso não tem, assim, é melhor do que virar um fantasma na sua própria casa. Não se reconhecer, não olhar no espelho, não ter dignidade para sabe? Eu sei, não existe solidão mais difícil do que acompanhada. Nossa, gente, pelo amor de Deus, gente. Não consigo nem... E qual foi a sensação quando você entrou na sua casa nova? Medo, alívio, liberdade. Liberdade. Eu moro numa casa muito menor, mas eu moro muito bem. A minha casa tem paz. A minha casa tem paz. E eu, assim, eu falei que eu não ia me emocionar nesse podcast, que eu ia fazer tudo que eu... A minha casa é minha, meu espaço. Eu lutei muito para ter cada centímetro dali. Luto, trabalho arduamente na minha profissão, querendo sempre melhorar. Isso aqui também é isso. Mas, cara, é minha casa. Eu boto quem eu quiser lá dentro. Não faz isso, pô! Não tem problema, não tenho que ficar pisando em ovos na minha casa, pensando se acabou o gás, que vai ser um problema, que se quebrou, sei lá, qualquer coisa, que vai ser um outro problema maior ainda. E tem muito carinho, tem muito amor lá em casa, sabe? Você tem que ir. Eu queria muito que você fosse lá em casa. E você vai na minha. Eu vou, com certeza. E você vai na minha. Posso fazer um corte brusco? Isolamento dos seus amigos. E família. Família? Ah, sim.
qualquer pessoa era uma ameaça, né? Ainda mais se queria te abrir os olhos, tentar. Que loucura, né? Família é muito brava. Família. Para as pessoas irem identificando. Ah. Em relação ao trabalho, uma destruição da sua autoestima profissional? Trabalho vira um problema também. Porque isso também te qualifica, isso também te deixa cada vez menos dependente, né? Se você tem um trabalho. E não que isso seja premissa, porque não, a gente trabalha e a gente entrou e entra, né? Mas se você tem um trabalho, você fica menos dependente daquilo. Você está cada vez mais capacitada, né? Sim. Então o trabalho também vira um problema. Mas você vai trabalhar? Mas você volta que horas? Mas não é num tom de cuidado, de carinho, é num tom de controle. Não é preocupação contigo, se você vai jantar em casa, uma comidinha boa. Até parece que tá se preocupando. Não. Até porque você chega no trabalho, você que tem que cozinhar ainda. Isso. Você E se que tiver tem que se ruim, preocupar. a comida a comida tá ruim, tá fria, Como assim ou então... você chegou essa hora e não tá preocupado se eu tô com fome? Como assim você não deixou comida pra mim na geladeira? Sabe? É isso. Então, essa jornada de trabalho... E em datas importantes, isso também... Opa! Datas importantes é o preferido. Aí o circo tá montado. Data importante é a pior... assim, Marcela, meu Deus do céu. Esquece Natal, esquece Dia das Mães, esquece Dia dos Pais, esquece aniversário. Aí é o ápice. Aí é o clímax da parada. Aí a coisa vai cruel mesmo. Enterro do seu avô. E a minha avó com AVC. Costumo dizer que o amor combina com muitas coisas, menos com medo. Sim. Que mais que o amor não combina com? O amor não combina com a falta de liberdade. O amor não combina com as ameaças. O amor não combina com a falta de respeito. Eu acho que nesse tipo de relação não existe empatia por ser humano, assim. Eu acho que eu nunca fui vista, de fato. Eu acho que eu era só um apêndice. Sim. Alguém para facilitar as coisas, eu acho. É que, na verdade, a gente começa a fazer tudo. A gente tem que dar conta de 360. E dificultar a sua vida. Mas não existe a nossa vida. Não existe o que a gente quer. Isso não existe. Ele vai dificultar para trabalhar para ele. Sem pagar. Mari, apenas exclusivamente por uma questão de tempo. Ai, que pena. O que você sabe hoje sobre um amor saudável? Que é possível. Isso pra mim já é muita coisa. Porque eu não achava que era. Ele existe, cara. O que o amor saudável faz com o nosso corpo? Relaxa. Esse estado de hipervigilância que às vezes eu também tava, sempre assim, ó. Hipervigilante. Não importava onde eu tava hipervigilante. Eu acho que o amor é a gente ria. A gente ri porque a gente quer rir mesmo. Não é uma coisa forçada, não. Fica mais molinha, sabe? Sim. Não tão dura, enrijecida. Qual é o amor que você deseja para as mulheres que talvez se identifiquem com as coisas que a gente falou hoje? Todos menos esse. Não tenham vergonha. De pedir ajuda. Não tenham medo. Não. Qualquer mulher é suscetível. Todo mundo sabe. Esqueça a narrativa externa. E da sociedade, do casamento, você não pode salvar o teu casamento sozinha. Assim, literalmente, vai embora. O quanto antes. Obrigada, Mari. Obrigada a você. A gente nem falou de Ayurveda. E aí, vamos continuar esse papo nos comentários? Segue a gente aqui para receber os novos episódios assim que chegarem e já aproveita para avaliar o podcast. Também estamos no Instagram, então vem seguir a gente no @obvious.cc para conversas corajosas sobre felicidade feminina e @chapadinhas de endorfina para se apaixonar pelas coisas incríveis que seu corpo é capaz de fazer. Enquanto o nosso próximo episódio não chega, escute também o Corre Delas com Luanda Vieira, nosso podcast sobre carreira na real. Até segunda que vem.